Fala, meu povo! Eu sou o John Nascimento e sejam todos muito bem-vindos ao Nada Sei. E hoje a gente vai conversar sobre MMA, sobre lutas, sobre UFC com Gabriela Fernandes, que é lutadora do UFC e fala com a gente direto de Miami. E aí, Gabriela, como é que estão as coisas por aí? E aí, tudo bem? Tá tudo tranquilo, né? Minha vida aqui é só trabalho. É, Gabriel, você estava viajando, a gente conversou semana passada, né? Você estava em Portugal também, estava fazendo outras coisas. Você estava de férias ou estava treinando, fazendo algum treino específico? Na verdade, eu fui meio que para dar uma descansada, né? Mas o intuito dessa viagem foi para encontrar meus professores, meu professor de Muay Thai, Moisés, que é de Natal, e também em Portugal, moro em Portugal agora, e também fui na Bulgária visitar o meu primeiro professor, que foi o cara que me meio que colocou essa semente dentro de mim de ser lutadora. E eu então fui lá depois de 5 anos, fui visitar ele. Massa. E era já isso que eu ia te perguntar. Gabriel, como é que uma menina, uma mulher, começa a gostar de luta? Para isso se tornar sua profissão, se tornar o que você faz, né? Para ser o ganha-pão. Como é que começou isso na sua vida? Então, na minha vida, na verdade, eu sempre gostei de esportes. Eu fiz taekwondo quando era jovem, fiz kickboxing, muay thai, fiz vários esportes, atletismo. Só que o MMA, eu comecei a acreditar mesmo assim que eu nasci para fazer isso, porque eu creio que a gente nasce para fazer isso. Só que no meio da nossa trajetória de vida a gente se encontra, né, ali. E então apareceu pessoas no momento, né, da minha vida que me deram um alerta e falaram assim, não, você dá para você ser atleta, dá para você ganhar dinheiro com isso, dá para viver disso. Difícil vai ser, né? Sempre será, porque no esporte, assim, tanto no masculino como no feminino, eu creio que no feminino seja mais difícil ainda, principalmente quando se fala de artes marciais, né? E eu comecei a me aprofundar nisso e acreditar, né? Então foram muitos anos treinando ali sem ter assim, eu tinha uma visão e sabia, algo dentro de mim dizia que ia dar certo. Mas, assim, foi bem difícil. E era treinando, treinando, abdiquei de muita coisa. Eu já estava trabalhando, fazia faculdade, nada a ver minha vida. E eu lembro que o UFC, eu assisti a primeira vez a primeira luta feminina do UFC. E foi quando aquilo ali meio que falou assim, pô, tem mulher lutando e tal. Então, por que eu não posso estar aí, né, um dia? Então, Inclusive, foi. desculpa, tem uma polêmica em relação a isso, que uma vez o Dana White disse que mulheres nunca iam lutar no UFC, né? Tinha essa história. E hoje em dia tá aí, né? Inclusive, eu acho que o MMA feminino tá até mais bonito, porque, enfim, a técnica é muito mais apurada, né? Como tem um pouco menos de força, então a técnica mesmo ali fica muito mais refinada. Eu tô achando muito mais bonita a luta de mulher do que a luta de homem. Tem, né? Tem atletas de, assim, de todas as características, digamos, né? Tem muita luta feminina que é meio, digamos que chata, né? Que muita gente julga, assim, no olhar de quem entende de luta, técnico, você assiste a luta e você fica, pô, assim, tem uns níveis, né? Tem níveis em tudo. Tem um nível quando você começa a treinar, tem um nível como você já tá mais um pouco à frente, chega no MMA, você tem um nível, você entra no UFC, chega lá é outro nível. Então, existem os níveis, né? Você tá iniciante, médio, e aí cada atleta que tem que buscar melhorar, né? E isso leva tempo, né? Experiência, lutas, porque a gente aprende muito mais quando tá ali na luta. Então, são vários fatores. E isso é verdade. O próprio Dana White virou para a Honda uma vez e falou que nunca ia colocar mulher para lutar no evento dele. E eu acho que 3 anos depois ele calou a boca aí e teve que aceitar, né? Que assim explodiu, né? As lutas femininas meio que mudou muito assim o mundo, né? A visão de como a mulher pode ser, né? Na verdade, eles deram uma oportunidade e viram que a mulher pode sim lutar. Ela pode seguir sendo feminina, ter na vida dela normal, ter filhos, né? Algumas optam aí parar um pouco a carreira para ter filho e seguir lutando e ganhar dinheiro também com isso. Eu tinha até pensado nisso para falar depois, mas já que você falou, eu vou te perguntar. No início da sua carreira, você veio de uma sequência de vitória bem grande no LFA, se eu não me engano, e em outras organizações, né? E Uhum. aí você entra no UFC e de cara você perde logo suas duas lutas,
Não foi isso? É, Você. O que que foi isso? Você é sobre esse nível que você está falando? Você sentiu o nível? Ou você se sentiu pressionada pelo por onde você estava? Ou foi circunstância mesmo? Como é que você vê isso? na verdade, foi meio que uma falta de comunicação que eu tive na época. Mas a primeira luta, foi minha estreia, né? Claro, e a menina que eu lutei, inclusive, ela é até top 5 agora. Ela já tinha 5 lutas no evento e a oponente dela tinha saído da luta. Então, o evento tinha me falado que eu só ia lutar em abril. Quando foi no final de janeiro, eu estava aí, estava trabalhando, estava dando uma aula particular, eles me ligaram e falaram: ah, tem uma luta daqui a 4 semanas. Só que essas 4 semanas, antes disso, né, eu estava meio que parada, estava tratando umas lesões no ombro, né, aproveitando para fazer os exames, porque eu assinei o contrato do UFC, mas quando você vai fazer a primeira luta, principalmente aqui em território americano, você tem que fazer muitos exames, é um check-up assim completo de tudo, né, para a comissão atlética. E eu não tinha visto, eu tive que ir para Recife fazer visto, então foi todo esse contratempo e também nunca tinha vindo aqui nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu fui para Las Vegas, né? E sim, eu vinha muito confiante, eu peguei a luta porque eu olhei para a menina e falei assim, como você falou, eu vinha de uma sequência de vitórias enorme e daqui a pouco, com aquele balde de água fria, né? Também o excesso de confiança que eu tava. Vou lutar com essa menina aqui, ela só agarra e tal. Enfim, aconteceu, aprendi muito com isso. E, inclusive, foi um dos fatores que fizeram eu sair, que fez eu sair daí de Natal, procurar melhorar, procurar evoluir em todos os aspectos, né? Intelectual, social, profissional. E aconteceu, né? E depois disso, você engatou agora 3 vitórias, né? Que foi a primeira decisão, que foi com a magrinha lá, a Lourinha. É a Carly. Aí depois foi foi a chinesa, que foi do chute na cabeça, né? Que eu tava até comentando com você, que foi highlight do ano aí, né? No UFC. E depois foi na verdade, o chute foi só abril, e depois finalização, e depois teve mais uma luta que foi decisão, né? Foi a única luta que eu fiz esse ano, que foi com a veterana já, que lutava de 61 quilos, e ela baixou para a minha divisão, mas já é uma mulher bem experiente, já foi do TUF na Europa, já um nível assim de grappling muito grande, né? E foi decisão, por pouco não consegui finalizar a luta, mas tá bom, não passa nada, né? Pra próxima. E é isso, 3 vitórias seguidas, e é como eu sempre falo pra galera, né? É difícil chegar, né, onde eu tô. Todo mundo quer estar, né? Todo mundo quer uma oportunidade. Então, eu tô tendo oportunidade. Eu passei por, nossa, entre as 2 primeiras lutas, né? Várias coisas também pessoal aconteceu na minha vida. Meu pai faleceu. Eu tava muito estressada porque eu perdi a primeira luta. Aí já peguei outra luta em seguida. Depois eu pedi um tempo. Fiquei aqui praticamente. Eu moro dentro da academia até hoje. Então, eu passei um ano inteiro aqui treinando, 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 só para ter mais uma oportunidade. Tive essa oportunidade de lutar. Aí foi minha primeira vitória no UFC, já foi luta da noite, performance também. E em seguida eles renovaram meu contrato. Aí eu falei, me ofereceram a luta na China, né? Era a minha última luta no contrato. E eu falei, pô, vou ter mais uma oportunidade. E aí, será que eu vou continuar no UFC? E aquele frio na barriga, nossa, psicológico tem que estar bem forte. E eu aceitei o desafio e eles foram e renovaram meu contrato. Aí eu fui, pô, aí fui lá, ainda ganhei a luta. Então foi, tipo, todo o trabalho tá sendo, assim, reconhecido, né? Massa. Então, e é isso. Das 2 primeiras lutas para as 3 últimas, o que mudou foi isso. Você foi morar nos Estados Unidos, mudou seus treinos, mudou a alimentação, enfim, focou 100% nisso, né? Não precisa mais viajar para lutar. Viajar sim, né? Pelo menos não internacionalmente. Isso mudou bastante no seu rendimento, você acha? Não, com certeza, já tem 2 anos e meio que eu tô aqui na MMA Masters. Então, quando você sai, principalmente de Natal, né? Natal é uma cidade maravilhosa. O meu sonho, se eu pudesse, eu estaria morando aí ainda, mas assim, eu ainda não tenho essa capacidade de levar todo esse treinamento, toda essa estrutura que eu tenho aqui para ir. E então eu decidi, né? Eu falei, não, alguma coisa tem que mudar. Então foi isso, né? Eu saí da minha zona de conforto, eu morava em Ponta Negra, então eu gosto de surfar também. É,
eu tenho os meus amigos, entende? Então eu abri mão de tudo isso e vim para cá, botei toda a minha vida numa mala e vim para cá, não conhecia ninguém quando eu vim para cá. Ah, tem um amigo lá, não conhecia ninguém, não conhecia nem os donos da academia. Então foi tipo assim, foi uma mudança drástica, porque você está saindo de uma cultura do Nordeste do Brasil para vir aqui para os Estados Unidos, né? Eu não falava inglês direito, nem espanhol. Então, tipo, foi um desafio, né? Eu abri mão de muita coisa e vim para cá, porque eu falei, ou eu vou seguir aqui e desistir do meu sonho, né? Porque eu tô tendo a oportunidade de crescer. Então, se eu continuasse lá, aí em Natal, provavelmente eu não ia estar nesse nível que eu estou agora, né? E tendo mais outra oportunidade de mostrar meu trabalho, de ganhar dinheiro e tudo. E provavelmente eu já estaria até fora do UFC, né? Então, eu falei assim, algo eu vou ter que deixar aqui de lado para poder lá na frente eu ganhar, né? Eu crescer. E foi isso, foi essa mudança que eu fiz. E quando eu vim para cá no começo, como eu te falei, foi difícil, né? Não conhecia ninguém, não falava inglês, outra cultura, né? Não sei se você já veio aqui nos Estados Unidos, se você vier aqui ou se já veio aqui, você sabe como é diferente. E eu já me adaptei. Na verdade, quando eu vou no Brasil, que eu sinto diferente, né? Me sinto diferente. Eu nunca fui aos Estados Unidos, não, mas a gente fala aquele clichê da zona de conforto, você tem que sair da sua zona de conforto. E vamos combinar que a zona de Isso. conforto em Natal é um pouco mais confortável, né? Porque eu É, também, tipo, é a zona do conforto ao quadrado, né? exatamente, ainda Aí mais a morando em vida parece Ponta até Negra, que passa mais devagar. ainda mais morando em Ponta Negra, na beira da praia. Você vai para um lado É, é Pium, vai pro, enfim, aqui eu é. também adoro, eu sou suspeito. É, Então, Gabriela, é, você falou de Natal e de estrutura. O que que tem aí que não tem aqui para um atleta do Cara, seu nível? eu gosto muito da galera, a galera é muito dura, né? Mas o que mudou, assim, no meu nível de técnico, eu já vim pra cá pronta, na verdade eu só tô sendo moldada ainda. Então, a mentalidade, o estilo de treinamento, a estrutura da academia, entende? Aqui nos Estados Unidos, ele tem uma. Todo mundo conhece, né? Aqui pelo wrestling, né? Então, é, a forma como eles fazem as aulas de MMA, entende? Como é a classe de MMA, é bem diferente de como eu treinava em Natal. É a mentalidade também e os parceiros de treino. Então, no Brasil, claro, o Brasil, para mim, são os melhores atletas que tem são no Brasil. Só que a gente não tem ainda essa estrutura para poder é, melhorar. Digamos, na Rússia, eles têm a galera é talentosa, mas aí chega um momento que é talento, talento, disciplina, disciplina. Todo mundo está treinando. Então, vão ser detalhes que vai fazer total diferença num atleta. E isso no Brasil ainda não existe. Por isso que a maioria das pessoas daí que querem até viver de jiu-jitsu, eles vêm morar aqui nos Estados Unidos. Os melhores jiu-jiteiros, onde é que eles vivem? Aqui nos Estados Unidos. E, além de tudo, é o reconhecimento, né? Pô, eu moro aí, morava aí, atleta do UFC, e inclusive eu lutei na China, voltei para Natal, não dei uma entrevista, entende? Todo mundo sabia que eu lutei lá e tal, mas, tipo, não dei uma entrevista pra cidade, né? Ninguém me procurou para isso, entende? Então, aqui nos Estados Unidos, você é tratado como um profissional, você é tratado como, pô, você é um atleta, você paga impostos, é uma profissão, entende? Aí no Brasil, não, ainda tem eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, né? O torcedor brasileiro também é bem complicado em relação a isso, né? O fã também é bem complicado. A galera meio que dá assim atenção para coisas que são irrelevantes e coisas que é para ter total atenção não tem. Então, eu acho que é meio que já da cultura daí do Brasil. E isso eu não sei quando é que vai mudar, né? Eu espero que mude. E é como eu te falei, o reconhecimento. Aqui nos Estados Unidos eu sou tratada como, porra. Eu chego no aeroporto, a galera já. Eu viajei lá para Europa, a galera me reconheceu. Pô, em Portugal, a galera me reconheceu. Na Turquia, a gente no aeroporto me reconheceu. Na Bulgária, nem se fala, porque eu já morei lá um tempo. Então as pessoas já me conhecem. Até porque o MMA é pequeno. Aqui nos Estados Unidos, eu chego no canto, pô, chega assim com o meu passaporte, o visto do UFC de trabalho, né? Meu visto de trabalho. Então, eu pago impostos, eu sou tratada como uma pessoa também, entendeu? Uma cidadã, entendeu? Como uma profissão, como outra qualquer, né? Que é bem reconhecida.
E no Brasil, não. A galera ainda vira, você só treina. Tem gente que ainda pergunta, você só treina? E, tipo, você não trabalha? Entende? Como se meu trabalho fosse muito fácil. Como se não fosse um trabalho, né? Ninguém chamou porque eu ainda não tinha começado o Nada Sei, mas eu tive vontade. Mas estamos aqui agora com o Nada Sei, cobrindo aí essa falha que realmente eu acho que é uma questão tão cultural de mercadológica, de mercado de dinheiro, a gente ainda não entendeu ainda, ou então o americano entendeu demais, né? O mercado, fazer as coisas darem dinheiro, e é o certo, né? Porque se as pessoas gostam, se gira dinheiro, então vamos tratar o atleta como deve ser, né? Mas aqui realmente parece que a gente tá sempre nessa coisa de pedir, enfim. É como se estivesse pedindo um favor. É Aham. como se, tipo, o pessoal vê atleta, mas, tipo, a galera só vê o atleta quando ele tá lá em cima. Aí o brasileiro, ele só reconhece o atleta quando ele vê que tá lá em cima, no topo, né, da mídia internacional. Praticamente ele tem que mostrar 10 vezes mais que ele é aquilo. E quando tá ostentando. Aí quando as pessoas, aí começa a chamar a atenção das pessoas. A pessoa, esse cara tem esse carro, esse cara tem essa casa, ele tem dinheiro, entende? Aí a galera começa a questionar, então ele ganha dinheiro com isso, entende? Uhum. Tipo, aí em Natal tem, praticamente, como falo, o Brasil inteiro é um celeiro de talentos, né? Só que muita gente vai ali, começa, treina, depois se frustra, desiste, porque não tem, você tem que viver dia a dia, né? Você tem que comer todo dia, você tem que pagar conta. Muita gente tem família, tem filho, tem mulher. Então não tem como você abdicar 10 anos da sua vida para saber, ainda, tipo assim, nem sabe se isso vai dar certo, entende? É bem difícil. É, Não é que aqui nos Estados Unidos seja mais fácil. Aqui também não é fácil. Mas aqui você é reconhecido, eu né? acho que tem Pô, o tem profissionalismo, eventos. né? Eles entendem como você entende isso como profissionalismo, como um atleta é um Com profissional, uma pessoa que certeza. está ali trabalhando, dando duro todo dia, O e MMA eles gera pagam por isso. bilhões, bilhões e bilhões de dólares. Por que não vai ser reconhecido? Entende? A gente paga impostos como qualquer outra pessoa, como um advogado, como um médico, entende? Como um pintor, como uma empregada doméstica, entende? A gente trabalha horas por dia também. Só que aí no Brasil as pessoas ainda não entendem isso. Mas um dia a gente muda, um dia a gente muda. Que a gente ainda tá preso nessa cultura do futebol ainda, é como você falando, é mais o futebol, o esporte olímpico ainda tem isso, né? Que o cara, pra estar na Olimpíada, ele também ralou um bocado, treinou a vida toda. O próprio E. atleta olímpico, ele só é reconhecido quando passa na Olimpíada, entende? Aí no Brasil, aí quando ele já tá lá no topo, porque para o cara chegar até uma Olimpíada, ele tem que competir pra caramba, ele tem que treinar pra caramba, ele tem que garantir uma vaga para representar o seu país. E é como passa direto nas entrevistas. O cara lá do Remo, o cara foi medalhista olímpico no Rio, o cara não tinha nem. Ele deu entrevista e falou: tá, até hoje estou esperando o material de treino que o cara falou que me dá. E aí depois que passou na televisão, vem todo mundo querer ajudar, todo mundo dá parabéns. Mas é ali, para o cara chegar até lá. É como eu falo, a gente faz, o brasileiro faz porque gosta, porque ama. Porque se você for fazer porque vai pensar que vai ganhar dinheiro ou ficar famoso, igual esses blogueiros aí que não fazem, desculpa até o termo, porra nenhuma da vida, né? Fica ali na internet fazendo conteúdo, não tem formação acadêmica de nada e fica dando dicas, porque as pessoas têm essa cultura de acompanhar isso, né? De querer saber da vida do outro através dali, do Instagram, do TikTok. E dá dinheiro, né? Dá Pois dinheiro é. pra galera lá que tá fazendo esses conteúdos. Eu ia te perguntar isso. A gente tá falando de brasileiro de Rússia. Qual é a diferença que você acha do brasileiro? São as forças do MMA, né? O Brasil, Rússia, Estados Unidos. Acho que a maioria dos atletas, né? Qual é a diferença que você vê de um para o outro? Porque, como você falou, né? O brasileiro não tem dinheiro. O russo tá lá em cima da montanha. O americano já sai muito na frente, né? Porque ele é o dono da bola, né? Ele é o dono do brinquedo. Então, como é que É, você vê essa diferença? Como é que no feminino é a mesma coisa? É a mesma coisa do masculino? Eu tô falando isso do masculino, né? Que é Rússia, Brasil e Estados Unidos. Como é que você vê isso? no feminino é mais ou menos isso também. Atualmente não tem, só tem uma campeã americana, né, no UFC, que é a Kayla Harrison.
e não tem mais nenhum outro americano campeão. Ou é russo, ou é brasileiro, né? Tem 3 campeões agora. Mas o diferencial do brasileiro é isso, a dificuldade. A gente é tão moldado no meio da dificuldade, a gente vive tanto na dificuldade que quando a gente chega lá, né? Os que conseguem chegar a algum lugar, ele é de dois, um, né? Ou ele vai virar um fenômeno, tipo como um exemplo aí, o Alex Pereira, né? O cara que foi, porra, já passou de maus bocados e agora é uma estrela, né? Chama. Serve de exemplo, serve de exemplo aí para todo mundo. Inclusive, ele tem mais, ele gera, ele ganha mais dinheiro e conseguiu mais dessa popularidade aqui na América. Entende? Porque se fosse depender do Brasil, ele não iria conseguir. Ele seria mais um atleta. Então, se você for prestar atenção, você vê que o Alex Pereira ele nem luta no Brasil, no UFC. O UFC não coloca ele para lutar no Brasil. E é esse respeito que ele conquistou aqui, o fã aqui americano, que está fazendo, claro, também o jeito que ele luta, né? E a personalidade dele. E no meio, no feminino, é, tem muito atleta, né, do Brasil. Eu acho que no UFC são mais de 100 atletas brasileiros que tem. Como o MMA partiu praticamente no Brasil, começou no Brasil, inclusive o UFC começou no Brasil, então a gente já tem essa cultura mais antiga de treinar o jiu-jitsu, de fazer MMA, entendeu? Desses esportes de combate. Alguns países ainda têm aquela tradição do esporte olímpico. Por exemplo, eu estava na Bulgária, o MMA lá é fraquíssimo. Eles sabem que tem MMA, mas, tipo, você vai nos lugares, tem muito boxe, wrestling, judô, natação. Tem muita gente boa no esporte olímpico. No MMA, eu acho que não tem uma mulher lá no MMA. E muitos países da Europa, por exemplo, Portugal também. Eu estava lá e perguntei sobre MMA. Muita gente nem sabe o que é MMA. Eles não sabem nem o que é MMA. Só que é isso que o UFC está fazendo. Ele está expandindo no mundo todo, já expandiu o mundo todo, né? Então as pessoas sabem o que é o UFC, muitas pessoas sabem o que é o UFC, mas não sabem o que é MMA. Ou então falam, você luta o UFC como se, tipo, já associa a modalidade à marca, né? A empresa. Uhum. E, Gabi, eu ia te perguntar. Na verdade, a gente estava no início falando da sua história de luta e a gente acabou entrando no UFC e foi-se embora. Mas isso que eu ia te perguntar. Quando o announcer lá, o locutor, te chama, ele fala a striker, né? Que você é uma porrada, brigadora. Mas também você É o estilo de luta. É mais o estilo que você domina é. na luta. Mas você também é do jiu-jitsu, né? Você é do lado do professor Jorjão, enfim. Você, como é que é essa questão de mesclar mesmo, né? De ter tudo, de ter o jiu-jitsu. E outra coisa que eu ia te perguntar sobre o professor Jorjão é que ele sempre vai nos seus corners, né? Por mais que você esteja aí, mas quando tem luta, ele vai daqui, de Natal. Porque como o MMA, eu falo direto, para mim é um dos esportes mais difíceis que tem do mundo, porque você envolve todas as artes marciais. E então, você pode também lutar, você pode mesclar os estilos, né? Você pode ser mais strike, você pode ser mais grappler. Claro que a sua raiz, digamos assim, eu falo que raiz é, por exemplo, eu comecei mais na base do taekwondo, na parte de chutar, de kickboxer. Mas para você lutar MMA, principalmente nesse nível, né? Nesse nível de mundial do UFC, você tem que saber grappler também. E é que eu falei, MMA é uma surpresa. Às vezes você vai pra luta, aí você tá esperando que a pessoa vá trocar lá com você, né? Sair na mão, e aí daqui a pouco a pessoa tá usando a parede. Tem vários, assim, vários estilos que você pode usar na luta. E isso é interessante. Porque, por exemplo, eu vou lutar, eu sou striker, vou lutar com a striker, mas aí eu posso poder querer colocar ela pro chão para finalizar, entende? Se a luta estiver Uhum, apertada. Ou eu vou lutar com a grappler e chega na hora, ela vai lá e começa a mostrar o striker dela. Entende? Aí daqui uhum, a pouco eu posso finalizar ela também, entendeu? Ou posso usar parede. Então você pode lutar ali vários estilos. E, claro, como você falou, é, o Jorjão ele é muito bom nessa parte do jiu-jitsu. Mas aí ficou meio que uma lacuna nessa parte do wrestling, entende? No grappling. Porque o jiu-jitsu já teve vários campeões aí, já, várias pessoas, inclusive brasileiros, que chegaram ao topo assim com jiu-jitsu, né? Mas agora, o MMA, agora não, o MMA ainda é um esporte que está crescendo. Então, esse estilo
do jiu-jitsu, sempre foi uma briga entre Rússia e Brasil, e até inclusive Estados Unidos, porque o brasileiro vinha ali, às vezes perdia a luta, o cara ia lá e finalizava, e todo mundo ficava, ué, como? Entende? Então o grappling, principalmente o grappling para o MMA, ele tá cada dia que passa crescendo muito. Então é uma mescla de judô, é uma mescla de wrestling, uma mescla de sambo, né, que é o estilo lá mais dos russos, é, do jiu-jitsu também. Então você tem que saber se ali se dobrar no chão, entende? E quando você pega a regra do jiu-jitsu, é uma coisa. Quando você coloca no MMA, é outra coisa. Entende? Então não dá para você, vou fazer chão aqui na luta. Entende? Então, Uhum. isso que tem que. Ainda no Brasil, tem essa. Eu digo, a gente está aqui no nível de striker, no nível de atleta duríssimo de striker, e no nível muito bom também de jiu-jitsu. Mas fica aquela lacuna ali no meio que é do wrestling, entende? Uhum. Essa mentalidade também de treinamento. Então, foi aí que eu mudei minha cabeça também e evolui pra caramba. E no MMA você tem que ter as oportunidades. Naquela luta, por exemplo, da China contra a chinesa, eu não sou campeã mundial de kickboxing, eu não sou campeã mundial de boxe, nunca nem lutei boxe nesse nível. E a menina, ela é campeã disso tudo, né? Ela já é muito famosa, já lutou inclusive com a atual campeã da nossa divisão no kickboxing. E eu sabia que a luta não ia ser fácil, e eu falei, pô, eu não posso ficar trocando porrada com uma menina desse nível. Então, quando eu acertei o chute, eu procurei logo finalizar. Porque se ela recupera e vai pro terceiro round, ia ficar um round para mim, um round para ela. E eu lá na casa dela, entende? Ela com toda a Uhum. popularidade. Então eu vi a oportunidade ali de finalizar e finalizei a luta, né? Bom, ela apagou ali, né? Naquele mata-leão mesmo. No Pô, ela fim, apagou, só que ela meio que bateu e o cara com a mão direita e o juiz estava do outro o lado. árbitro não viu. Por isso que demorou até para voltar, assim. Depois da luta a gente ficou um tempo dentro do cage, porque ela acordou ainda para raciocinar o que estava passando. Porque, na verdade, quando eu finalizei, ela já tinha levado um knockdown. Foi o chute, ela ainda é tão dura que é, né? Que eu chutei ali com a canela, ela caiu, subiu, e no automático ela foi me atacando já, né? Eu saí, ainda acertei um direto nela. Aí ela caiu, ainda rolou para subir. Aí foi quando eu fui, cacei as costas ali e peguei rápido. Gabi, uma coisa que me veio à mente agora, eu tinha conversado sobre isso esses dias e é interessante conversar com você. Isso que você falou agora, que você acertou um chute na cabeça da mulher, um chute mesmo, uma canelada, mas você vê que a pessoa, ela não se entrega. Se você não fosse ali pra matar, arrancar a cabeça dela, ela não ia se entregar. Provavelmente já acontece, né? Ela ia se levantar e ia lutar e o mental, a força mental no MMA, quão importante é? Porque eu acho que isso é o grande diferencial. Quando você tem um mental tão forte que você consegue levar um chute na sua cabeça e você mesmo assim, você não para, você não desiste, você continua. Como é que você trabalha isso? Você tem isso em Na mente ou é verdade, uma coisa automática? na verdade, ali ela foi no impulso. Como ela é uma strike que ataca, ela agiu no impulso. Ela levou o chute e só foi no automático. Então, quando você chega, ela, tipo assim, foi o que tinha na cabeça dela, né? Foi o automático. A reação dela foi essa de atacar, né? E, cara, você assistir essa luta, o primeiro round, eu apanhei assim. Não apanhei muito, eu fiquei movimentando, mas é porque eu passei por tanta coisa para chegar até ali que eu falei assim, e até da entrevista para o UFC Brasil, falei, cara, a luta vai ser a parte mais tranquila. E eu ainda falei, seja o que Deus quiser, a luta por si vai ser mais tranquila, porque um mês antes da luta, minha irmã me ligou, a minha irmã mais velha faleceu. É assim, uma coisa que acontece, né? Eu tava aqui na academia, tava indo no mercado, aí minha irmã me ligou, né, falando, ó, a nossa irmã faleceu e tal, então acho que você precisa saber. Tava internada. Eu tava com as duas mãos machucada, assim, nível que eu não podia nem tocar direito, as duas mãos e o pé esquerdo. Então, cara, só o Jorjão e eu, assim, sabe o que eu passei para chegar até ali dentro. Ainda chega lá ainda viajei lá pro outro lado do mundo. Entrei na arena, 15 mil pessoas, era tipo todo mundo contra mim, né? E eu consegui sair com a vitória, mas algo dentro de mim dizia não sei, que eu ia ganhar, entende? Que eu não ficasse aflita. E eu tava muito tranquila, por tudo que eu já tinha passado, né? E mesmo assim eu falei assim, não, eu vou lutar, eu vou lutar. E, claro, se der errado, se eu perder a luta, eu vou arcar com as consequências, né?
porque eu que aceitei. Uhum. Então eu vou tomar esse risco mais uma vez. E graças a Deus deu certo, né? É isso que eu falo da força mental, é exatamente isso. Da pessoa. É o clichê que a gente vê os coaches falando, né? Tipo, acredite em si mesmo. Parece uma grande besteira. Mas na hora que a porrada come, é isso que deixa a pessoa viva, né? A cabeça no lugar, focado. Acreditar que vai. Né? Eu tô ali pra isso, então eu vou fazer. E funciona, né? Funciona, com certeza. E depois que eu passei por isso, eu não fazia terapia, né? Então, por coincidência, ou destino divino, não sei, um psicólogo falou comigo, perguntou se eu queria trabalhar com ele. E eu tava passando por isso tudo, sabe? Aquela vontade de desistir, machucada. E eu conversei muito, ele, vamos trabalhar juntos e tal. Nessa parte, né? Ele trabalha muito com essa psicologia esportiva e pessoal também. Aí eu falei assim, então eu vou dar uma chance para mim, primeiro, né? Que eu tenho que aceitar, porque não adianta você fazer terapia e você não aceitar que você tem que, né, fazer. E daí eu aceitei e falei assim, eu vou tentar mais uma vez. Aí eu comecei a fazer terapia. Já faz um ano que eu trabalho com esse rapaz, que se chama Bruno, ele é brasileiro, mas mora aqui nos Estados Unidos. E, cara, depois que eu comecei a fazer, me abri com ele, conversei bastante. Até uns jogos que ele passa que parece é realmente uma brincadeira, como funciona na hora, né? Porque ali na hora da luta é 90% da sua cabeça, se bobear 100%. Se você não estiver bem aqui, o seu corpo não vai executar nada, nada que você treinou. Nada. Muito interessante. É isso, pessoal. Façam terapia. Um dia eu vou começar a minha, juro por Deus. Gabi, eu queria saber de você quais são os próximos passos. Você já está com luta marcada? Como é que vai ser? Quais são os próximos passos agora? Como é a próxima apresentação? Ou não pode dizer? Não, posso falar assim. Eu não tô com nada marcado, nada agendado, mas estou treinando, porque uma coisa que eu também aprendi depois que eu me mudei para cá, que a gente sempre tem que estar preparado, né? Então eu sigo treinando como se tivesse uma luta daqui a um mês. Entende? Estou preparada assim para lutar com a striker, com a grappler, até porque eu já coloquei na minha cabeça que não existe isso, é MMA. Então, eu tenho que estar pronta ali, tipo, o meu condicionamento físico, minha alimentação, o meu peso, sempre tá um peso já ali perto mais ou menos de como eu luto, né? É, E seguir trabalhando. Não só, vou começar a treinar porque eu fechei uma luta. Não. Eu tô treinando, não tenho nada marcado. Queria muito fazer mais uma luta esse ano, mas não deu certo. E agora, paciência, né? Não Vou rolou vir lutar no aproveitar. Brasil, não? Uma proposta do Brasil não. Teve o UFC no Brasil, eu acho que logo após a minha luta, acho que foi em Ah, foi setembro, perto, né? Foi né? perto. Rio. É. É. Mas eu nunca pedi. Na verdade, eu sempre falo, ó, onde tiver que uma oportunidade boa para mim, eu vou lutar. Pode ser no Brasil, falei, Brasil, Austrália. Assim, eu só quero saber se vai ser favorável para mim ou não. Se vai valer a pena mesmo ou não, né? Uhum. Mas, assim, às vezes nem valendo muito a pena, a gente tem que arriscar, né? Se eu não tivesse arriscado de ir lá para a China, talvez eu nem estaria agora, né, com um contrato renovado, estou sendo vista de outra maneira, né? Agora também sendo mais reconhecida, agora estou também no ranking. Então, claro, eu quero lutar com a menina lá, mas acima do ranking. Mas se não acontecer, eles, tem que lutar com essa menina aqui. Eu vou lutar, Tem algum entende? Não, nome não gosto assim em de falar mente que muito, você. não. Tem algum Eu não nome que você tenho pensa assim? nomes, ó, eu não tenho nomes. Para mim, eu tô top número 15, né? Também não tô muito alta. Entrei agora no top 15. Então, para mim, uma top 10. Mas se não rolar, tiver que lutar contra a menina ali que tá mais abaixo, eu também vou lutar. Entende? O mais importante também é se manter ativa. Quando a gente fica muito tempo sem lutar, principalmente quando é no UFC, que é muita coisa ali, é entrevista, é câmera, é muita gente importante, né? Ao redor, é bom você meio que estar ativa. Porque é totalmente diferente você tá treinando e você ir lutar. Com certeza. É outro time, né? Com certeza. Outra emoção, na verdade, não é outra É coisa. outra emoção, é outra emoção. Então tem que estar meio que preparada para tudo isso aí. E você falou do Jorjão também, que eu sempre levo o Jorjão no meu corner, porque a minha segunda luta, ele foi no meu corner também, só que ele foi direto para Las Vegas, né? Eu já estava aqui nos Estados Unidos treinando. Então, depois dessa luta que eu perdi, inclusive,
eu conversei com ele e falei, ó, Jorjão, para a gente poder trabalhar, ter essa união, esse conjunto de informações, porque afinal sou eu que vou entrar lá dentro, né, para lutar. Então sou eu que vou apanhar, eu que vou bater, e eu que vou ter que levar toda essa responsabilidade, né? É a minha carreira também. Então, eu quero que você comece, venha antes da luta para cá, fique treinando comigo, para você aprender também, né? Ele aprendeu pra caramba, o Jorjão aqui. Aprender a mentalidade, como é a didática do treinamento, né, que a gente está fazendo aqui, para evoluir todo mundo, não só eu, mas você também como professor, os professores daqui também, entende? E tá dando super certo, né? Ele vem sempre antes da luta, fica aqui na academia, treina comigo, treina com os outros atletas aqui também. É, vai no meu corner, sempre tá aqui, vem um mês antes. E eu gosto de manter isso, porque é uma pessoa muito de confiança, né? De confiança e respeito, que eu respeito muito ele, ele também me respeita pra caramba. Afinal, eu sou uma mulher e ele é um professor, e a gente viaja assim, mundo afora juntos, né? Passa por muitas coisas juntos e com todo respeito e admiração um pelo outro. Então, por isso que ele sempre tá no meu corner. Eu sempre faço questão que ele venha. Um dia ele não puder vir, eu vou chorar, mas eu espero que ele possa. Grande mestre Jorjão. Esses dias a gente tava treinando, a gente tá chamando de Jorjão Lock, que é aquela a chave de perna na meia guarda, de joelho na meia guarda. É a famosa dele, né? Tô Cada um tem tentando. sua arma. Ele já me pegou Essa é algumas a arma dele. vezes. Gabi, é isso. A gente tá chegando ao final aqui. Eu queria deixar um espaço aberto para você mandar uma mensagem aí pro pessoal que gosta do UFC. Para quem não gosta do UFC, não conhece ainda, convida o pessoal. Fala aí suas redes sociais, onde é que a pessoa te acha, te segue, deixa aí o arroba. Manda aí uma mensagem aí pros fãs do MMA brasileiro. Então, galera, meu nome é Gabriela Fernandes, estou representando Natal, Brasil, no maior palco aí do MMA, né, do mundo, que é o UFC. Conto com a torcida de todos vocês. Meu Instagram é Gabriela TKO, TKO, em português. E espero que vocês acompanhem mais o MMA, principalmente o MMA feminino, né? Tenha mais apoio das mulheres, dos homens também, já que é um esporte bem mais masculino, né? O público que consome mais são os homens, mas eu espero também que as mulheres passem a consumir, né, o MMA, assistir, acompanhar, apoiar. Às vezes ali um like, uma curtida, tudo isso faz total diferença, né, pra gente que é atleta. É... E é isso aí. Passa. Parabéns. Muito obrigado por tirar um tempo. Eu sei que é corrido aí, mas é bom pra gente bater um papo e informar mesmo as pessoas, né? Talvez, acho que às vezes falta informação mesmo, as pessoas não conhecem, ficam seguindo só a mesma imprensa e que cobre sempre as mesmas coisas. E essa é a nossa proposta aqui, trazer coisas sempre novas e pessoas que tenham algo para ensinar pra gente saber um pouquinho mais. Então, muito obrigado, viu, Gabi? Quando tiver em Natal, me Nada. avisa que eu apareço lá, no treino, lá em Obrigado você pela Jorjão. oportunidade. Obrigado você pela oportunidade de falar um pouquinho, né? Por abrir esse espaço aí no seu podcast também, que eu sei que não é fácil, a galera que trabalha com jornalismo, é muita informação também. E obrigado pela oportunidade e pelo reconhecimento também. Valeu, obrigado. Obrigado. E é isso, pessoal. Para você que chegou até aqui, deixa o like, deixa um comentário, manda um beijo para mim aí. Não manda um beijo para Gabi, senão depois ela vai quebrar sua cara aí e vão dizer que fui eu que mandei. Mas deixa aí uma mensagem, comenta uma gracinha, como diz o Renato Moicano. E é isso, meu povo. Até a próxima. Valeu.